primavera no cais, o inverno de Lucas não era marcado por geadas na janela ou paisagens alvas, mas por um silêncio profundo que havia se instalado em sua casa, e pior, dentro de seu peito. Era um frio de ausência seco e penetrante, que nenhum casaco conseguia espantar. Os dias eram curtos, não pela posição do sol, mas pela falta de luz que ela, Sofia, carregava consigo. O horizonte da sua vida parecia ter encolhido, limitado às 4 paredes do apartamento, que ainda guardava o eco do riso dela e o fantasma do perfume no travesseiro vazio. Ele passara por um outono longo de lembranças. Cada folha marrom que rodopiava no parque tinha o tom exato dos reflexos dourados que o sol da tarde punha nos cabelos cacheados de Sofia. O vento que as levava sussurrava às vezes fragmentos das suas conversas. Era uma estação nostálgica e dolorosa, que o preparava, sem que ele soubesse, para um gelo mais profundo. Mas no centro desse frio todo, teimando contra toda a lógica, todas as evidências e todos os calendários, ardia um pequeno e indomável núcleo de primavera. Era o calor do nome dela. Sofia. Uma sílaba suave, outra firme. Um nome que era um porto seguro. Enquanto aquele calor existisse, mesmo que fosse apenas uma brasa sob as cinzas, o inverno não venceria. A letra daquela velha música, que agora ele entendia com a sabedoria cruel de quem sentiu falta, martelava em seu coração como um mantra de sobrevivência. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. O reencontro não foi um acidente. Foi um acordo tácito, uma promessa sussurrada e uma despedida que doía tanto que parecia fatal. Ela partira para cuidar da mãe doente, em uma cidade distante, um afastamento que a vida exigiu com urgência e crueldade. O até logo deles foi dado naquele mesmo cais, com lágrimas salgadas pelo vento do rio e a certeza de um amor maior que a distância, mas também com o medo soterrado de que a distância com o tempo pudesse se provar maior. Os meses se arrastaram. Eles foram pontuados por chamadas de vídeo com atraso, por mensagens de texto que tentavam, em vão, conter a tempestade de saudade, por pacotes com pequenos presentes, um chá que ela amava, um livro que ele mencionara. Era o fio que mantinha o universo deles esticado, mas frágil, sobre o abismo. Até que a mãe melhorou. Até que a vida permitiu. Até que a data foi marcada no calendário Transformando-se, no farol que guiou Lucas através dos últimos e mais difíceis dias de espera. A primavera no calendário do mundo já havia chegado, florescendo nos jardins da cidade, mas a verdadeira primavera, a sua primavera, tinha hora e local marcados. O cais número 3, no fim da tarde de um sábado. O dia chegou carregado de uma luz dourada e peculiar. A luz que só existe nos instantes que precedem um momento crucial. Lucas vestiu-se com um cuidado que beirava o ritual. Escolheu uma calça jeans, a mais confortável. Aquela sempre dizia que ficava bem nele, e uma blusa branca de algodão, simples, imaculada. Era um símbolo, a tela branca pronta para ser colorida pela alegria, o uniforme de um homem disposto a começar de novo, limpo de toda a poeira da solidão. Antes do Sere, parou na pequena varanda. Num vaso resistente, uma única roseira que ele cuidara com dedicação agonizante, finalmente, dava sua primeira flor. Um botão vermelho perfeito. Ele não o colheu. Sorriu para ele. A rosa já tinha destino. O velho cais de madeira era um lugar de histórias. Pilares enegrecidos pela água e pelo tempo sustentavam pranchas que rangiam sob os passos como contando segredos. Cheirava a rio, a algas, a madeira molhada e a aventuras que começavam ou terminavam ali. Lucas chegou cedo. Precisava daquela espera. Precisava sentir a ansiedade crescendo, tornar-se parte do cenário, fundir-se à expectativa do lugar. Ficou de pé, mãos nos bolsos, olhos fixos, no horizonte onde o rio se encontrava com o céu. Cada minuto era uma eternidade medida pelo batimento cardíaco acelerado. A música na sua cabeça já tinha dona, tinha rosto, tinha vestido de flores, porque é primavera. Te amo, é primavera. Então, primeiro como um ponto distante, depois como uma silhueta contra a luz da água, o barco apareceu. Um sopro longo e melancólico do apito ecoou sobre as águas, anunciando não uma chegada qualquer, mas a chegada. O som fez algo em seu peito. Uma mistura de alívio e terror tão doce que doía. O barco, lento e majestoso, começou sua aproximação final e Lucas sentiu as pernas ficarem fracas. Apoiou-se em um poste, respirando fundo. Ele a viu antes de ela descer. Um ponto de cor vibrante contra o cinza e o azul do convés. Mesmo à distância, era inconfundível. A forma como estava parada, ansiosa, uma mão em seu chapéu de palha, os olhos vasculhando a multidão que começava a se aglomerar. E então,
Seus olhos se encontraram. Não fisicamente ainda, mas naquele espaço mágico que existe entre duas pessoas que se reconhecem na alma, antes mesmo de distinguir os traços do rosto. O mundo ao redor perdeu o foco. O burburinho do cais, os gritos dos vendedores ambulantes, o choro de uma criança, tudo se tornou um ruído de fundo distante, abafado pelo trovão do seu próprio sangue pulsando em seus ouvidos. Ele viu ela começar a se mover, descer a passarela com passos rápidos e decididos. O vestido de flores. Um turbilhão de margaridas e girassóis sobre um fundo branco, dançando alegremente em torno de suas pernas, capturando toda a luz do fim de tarde e devolvendo-a em cores. Foi quando ele começou a correr. Não foi uma decisão consciente. Foi um impulso gravitacional, uma lei física do coração. Seus pés bateram nas pranchas do cais com um ritmo firme e rápido. Do outro lado, ela também corria. Os saltos baixos de suas sandálias fazendo um som rápido e alegre contra a madeira. Eles não sorriam. As expressões eram de concentração pura, quase de dor, como se o desejo de se tocar fosse uma necessidade física vital, urgente. A distância entre eles, que já foi continentes, que já foi meses, reduzia-se agora a metros, a passos. Ele viu os detalhes se formando, os cachos escapando do chapéu, os olhos marejados, o sorriso que finalmente irrompeu, aberto e radiante, quando ela estava a apenas alguns braços de distância. Era o sol depois do inverno. E então, não houve mais cais. Não houve mais barco, nem tempo, nem pessoas ao redor. Houve apenas o espaço que se fechou entre eles e o impacto perfeito, suave e ao mesmo tempo desesperado, de dois corpos que se encaixavam como se nunca tivessem sido separados. Seus braços, fortes e seguros, a envolveram, puxando-a para perto, para dentro, para o centro do seu universo, onde ela sempre pertencera. O vestido de flores amassou-se contra a blusa branca, tingindo-a simbolicamente com o amarelo e o vermelho das flores estampadas. Ele enterrou o rosto na curva de seu pescoço, naquele lugar que era só dele, e um suspiro profundo, profundo como o oceano, carregado de todas as noites solitárias e todos os dias cinzentos, escapou-lhe dos pulmões. Era o som do inverno sendo expulso. Ela apertou os braços em volta dele, as mãos agarrando as costas da sua blusa com uma força que falava de medo, de alívio, de posse amorosa. Achei que o inverno nunca fosse acabar, ele sussurrou, a voz rouca e quebrada pela emoção, contra a pele quente dela. Eu te trouxe a primavera, ela respondeu, a voz abafada e também embargada, enquanto se aconchegava mais forte. Prometi, não prometi, trago esta rosa para te dar. Ele riu, um som abafado e feliz, e finalmente se afastou o suficiente para olhar em seu rosto. Com a mão que tremia ligeiramente, moveu um cacho de cabelo que havia caído sobre seu olho. A rosa mais linda já veio no barco. Está aqui. Ela sorriu, lágrimas finalmente escapando e trilhando caminhos brilhantes em seu rosto. Olha o céu, ela disse, sem tirar os olhos dele. Ele ergueu o olhar. Acima deles, o céu era uma tela impressionista. Tons de laranja, rosa e um azul profundo se fundiam nas nuvens que se acumulavam no horizonte, prometendo uma chuva noturna. Era um céu dramático, lindo e cheio de presságios, como aquele verso. Hoje o céu está tão lindo, vai chuva. A tempestade que se anunciava não era de destruição, mas de purificação. Ia lavar o cais, ia regar a cidade e ia marcar o primeiro dia da nova estação deles. Eles permaneceram abraçados por um tempo que não souberam medir. As pessoas desviavam ao redor com sorrisos compreensivos. Aos poucos, o mundo real foi voltando, mas agora parecia diferente. As cores eram mais vivas, os sons mais agudos. O inverno interior de Lucas havia derretido completamente, substituído por uma calorosa e grata vulnerabilidade. Vamos para casa? Ele perguntou, a mão encontrando a dela, os dedos se entrelaçando num gesto antigo e perfeito. Para casa menos, ela confirmou, com um último olhar para o barco que a trouxera de volta. A jornada havia terminado. Outra, ainda mais bonita, começava ali, naquele cais de mãos dadas, e enquanto caminhavam, deixando para trás o rio e o cais, que testemunhara seu adeus e seu reencontro, a primeira gota grossa e pesada de chuva caiu, batendo suavemente na madeira. Era a chuva da primavera, a chuva do recomeço. Elscurerim, rindo, em direção ao abrigo, mas sabiam no fundo do coração que já estavam a salvo. Estavam juntos, e depois de um inverno tão longo, toda a chuva era uma bênção. Era a vida insistindo em florescer. A primavera, afinal, não é apenas uma estação. É a coragem de um coração que, depois de congelado, aprende a bater de novo ao ritmo de outro. E no cais da vida, sempre vale a pena esperar pela chegada do barco que traz, dentro dele, todo o verão do mundo vestido de flores. Fim. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. Muito obrigado por ter chegado até aqui.